Olá, turma, tudo bem com vocês? Me chamo Jean Ribeiro e, sobre a orientação da professora Valdina Santos, vamos falar hoje sobre os vírus e as suas principais doenças. Bom, relembrando a aula passada, nós vimos os seres vivos e as características desses seres vivos. E no final perguntei para vocês, os vírus eles são considerados organismos vivos? Pois então, a vida ela pode ser definida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. E esses ácidos nucleicos das células vivas estão em constante atividade. Dessa maneira, os vírus não são considerados organismos vivos, porque são inertes fora das células hospedeiras. Entretanto, quando penetram em uma célula hospedeira, o ácido nucleico viral ele torna-se ativo e funcional. Sob esse ponto de vista, os vírus são vivos quando eles proliferam dentro da célula hospedeira infectada. Então podemos dizer que os vírus eles não são organismos. Entretanto, quando ele está hospedando dentro de uma célula de algum organismo, nós podemos dizer que eles estão vivos, já que todos aqueles ácidos nucleicos eles estarão ativos para o seu processo de reprodução. Aí vocês me perguntam, mas Jean, quais são as características gerais desses vírus? Bom, os vírus eles são agentes infecciosos acelulares, então eles não possuem célula, que, fora das células hospedeiras, estão inertes e sem metabolismo próprio. Isso é muito importante. Mas dentro delas, seu ácido nucleico torna-se ativo, podendo se reproduzir. Então, esses vírus eles não têm metabolismo próprio, então eles não conseguem produzir suas próprias proteínas com a sua maquinaria, já que eles não possuem. Então, eles precisam infectar uma célula e, com o maquinário da célula, reproduzir as suas proteínas e se reproduzir. Então, as características gerais desses indivíduos são: eles possuem um envoltório proteico que protege o material genético, que a gente vai denominar como capsídeo, como vocês podem ver na imagem, aí em roxo. O capsídeo pode ou não ser revestido por um envelope lipídico derivado das membranas celulares, que é formado por glicoproteínas, como vocês podem ver na imagem em rosa e com alguns detalhes em azul. Ele possui um único tipo de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Esse da imagem possui DNA, que é a fita dupla, certo? E são parasitas intracelulares obrigatórios, então eles precisam estar dentro da célula para se proliferar, então eles são intracelulares obrigatórios. E eles multiplicam-se dentro das células vivas usando a maquinaria da síntese das células, como havia informado antes. E eles não possuem metabolismo. Toda a energia que eles utilizam provém da célula hospedeira. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os tamanhos e as variações desses vírus. Então nós temos aqui como referência a hemácia, que tem cerca de 10.000 nanômetros. É um tamanho bem pequeno. Em comparação, nós temos também uma bactéria, a Escherichia coli, que ela é bem comum, ela faz parte dos coliformes fecais, certo? Está bem presente no nosso dia a dia. Ela tem cerca de 1.000 nanômetros. Aí, já diminuindo um pouco mais esse tamanho, nós temos o bacteriófago, que tem cerca de 225 nanômetros, e outros tipos de vírus, como os vírus de corolla, certo? Que tem um formato de coroa, que tem cerca de 150 nanômetros, e o vírus que está encapsulado, que tem cerca de 300 nanômetros. E outros vírus, como o de 90 e o menor de 24 nanômetros. Dando continuidade à aula, eu pergunto a vocês, o que é o vírion? Bom, o vírion é uma partícula viral completa, que é composta por ácido nucleico mais o capsídeo proteico. E ela serve como veículo de transmissão de um hospedeiro para o outro. Então, os exemplos de vírus que nós temos não envelopados
Temos o vírus do mosaico de tabaco, que ele é composto por RNA e tem o capsídeo protegendo esse RNA. Ele tem uma forma cilíndrica, como podemos ver na primeira imagem. E nós temos o adenovírus, que ele tem um formato isocoédrico e ele tem um capsídeo protegendo já o DNA, certo? Nesses casos, esses vírus não são envelopados, então o capsídeo ele não se encontra envolvido pelo envelope. Dessa maneira, nós dizemos que o vírus ele é nu. Só que nós temos o vírus que ele é envelopado, que ele tem aquela camada membranosa protegendo o capsídeo. A exemplo, nós temos o vírus da gripe, que ele é de RNA, tem o capsídeo protegendo, certo? E tem o envelope membranoso também protegendo o capsídeo e o material genético. E por último, nós temos o bacteriófago, que é o vírus que ataca as bactérias, que ele tem o capsídeo, a cabeça, né, com o DNA, e a cauda e as fibras da cauda, que é justamente para inserir o material genético dentro das bactérias. Então, como eu acabei de explicar, tem vírus que atacam bactérias. Então eu pergunto a vocês, quem são os hospedeiros dos vírus? Então, gente, praticamente todos os organismos vivos eles podem ser infectados pelos vírus. E os vírus eles podem infectar células de animais, vegetais, fungos, bactérias e até de protistas. Então os vírus eles criam mecanismos para infectar todos os tipos de célula, tá certo? E tem uma informação importantíssima no próximo slide que vai dizer um pouco sobre a característica especial que cada vírus tem para atacar cada tipo de célula. Então podemos adiantar que existem vírus que são específicos para atuar, para atacar em cada tipo de célula, em cada tipo de organismo. Então, como eu havia dito, o fato de um vírus parasitar um determinado grupo de seres vivos, seja ele protozoário, um animal, uma planta, não significa que ele possa infectar qualquer espécie pertencente àquele grupo. Assim, por exemplo, um vírus que parasite um determinado animal pode ou não parasitar outros animais de outras espécies. Do mesmo modo, uma espécie de vírus que infecta células de um determinado tecido pode não infectar outros tecidos no mesmo organismo. Então, nós temos o exemplo atual, o coronavírus. O coronavírus ataca o ser humano e causa todos aqueles sintomas que nós sabemos já e vamos ver depois. Só que o coronavírus ele não ataca o cão ou o gato, por exemplo. Então, uma pessoa infectada ela não consegue passar esses vírus para o organismo do cão ou do gato, mas eles fazem parte, eles pertencem ao mesmo grupo, que são os animais mamíferos. Então, um vírus ele pode ou não parasitar animais de outras espécies. E outra coisa, ao infectar uma célula, o vírus ele insere seu material genético no DNA que compõe os cromossomos das células. No caso do vírus de RNA, a enzima viral que se chama transcriptase reversa, lembrem desse nome, ela comanda a síntese de DNA a partir do RNA viral, usando para isso organelas e materiais do citoplasma da célula hospedeira. Então, o vírus de RNA ele faz o processo inverso. Ele não vai pegar o DNA e fazer RNA. Ele vai pegar o RNA para produzir DNA. Então, ele faz o processo inverso. Então, o DNA viral ele vai incorporar-se ao DNA da célula infectada. E os vírus que são de RNA e que têm a enzima mencionada, que é a transcriptase reversa, são chamadas de retrovírus. A exemplos nós temos o HIV, certo? Então, gente, aqui o exemplo da imagem de um retrovírus com transcriptase reversa. Esse vírus, por exemplo, o exemplo que eu dei, o vírus do HIV, ele vai atacar a célula e vai fundir
a sua membrana com a membrana da célula e vai liberar o material genético dentro da célula que foi hospedada. Esse RNA, a partir dele, com a ajuda da transcriptase reversa, vai atacar a célula T ou linfócito CD4, e esse RNA ele vai dar origem a um DNA viral. E esse DNA viral ele vai se integrar no DNA da célula, que vai começar a atuar no mecanismo de produção de síntese proteica daquela célula. E aquela célula começa a liberar RNA mensageiro, a protease, que vai dar origem às proteínas virais, que vão formar outros vírus que vão ser liberados para atacar outras células T ou linfócito CD4. Bom, então vamos falar agora um pouquinho sobre essa reprodução dos vírus. Então, gente, os vírus eles só se reproduzem no interior de uma célula hospedeira. E o ácido nucleico dos vírus ele possui somente uma pequena parte dos genes necessários para a síntese desses novos vírus. As demais enzimas necessárias para a síntese proteica e a síntese de ribossomos ou de RNA-T, RNA mensageiro e até de energia, elas são fornecidas pela célula hospedeira. Por isso que o vírus ele não é considerado um ser vivo, né? Ele não tem todo esse maquinário para produzir essas proteínas, ribossomos e até RNA mensageiro e energia. Portanto, os vírus eles necessitam dessa via metabólica da célula para se replicar, para se reproduzir. Então, nós temos dois tipos de reprodução, que é o ciclo lítico, que ele termina com a lise ou a quebra da membrana da célula que foi hospedada e a morte dessa célula hospedeira, e o ciclo lisogênico, onde a célula hospedeira ela permanece viva no final do processo da síntese viral. Então, aqui nós temos a imagem do ciclo lítico e do ciclo lisogênico. Então, temos aí o exemplo do vírus bacteriófago que vai atacar a célula e vai inserir o seu material genético dentro dessa célula, que está em preto, o material genético do bacteriófago. No ciclo lítico, essa célula, esse material genético vai dar origem a todas aquelas proteínas que vão originar o vírus. Então, ele joga o material genético, esse material genético se une com o material genético da célula hospedeira e começa a produzir novos vírus. Esses novos vírus, depois de prontos, eles vão estourar a célula, vai haver uma lise, uma quebra da membrana para liberar esses vírus e atacarem outras células. Já no ciclo lisogênico, esse vírus bacteriófago também vai jogar, né, o seu material genético para dentro da célula e esse material genético novamente vai se unir ao material genético da célula hospedeira e a célula ela vai começar a se replicar, dando origem a outras células, mas já agora com o material genético do próprio vírus. E assim, aquele material genético ele começa a ser reproduzido a partir do maquinário da própria célula. Só que vocês observem que essa célula ela continua viva, ela não morre, não há quebra. Então esse material genético do vírus ele se reproduz, mas através do próprio maquinário da célula hospedeira, sem que haja a quebra dessa membrana e morte da própria célula. Então a célula ela permanece viva após o processo de síntese viral. Bom, gente, já que você já sabe como um vírus, quais são as características deles, como ele se reproduz, agora a gente vai falar um pouco sobre as doenças, as principais doenças que os vírus causam. E a primeira doença é a herpes. A herpes ela é causada pelo vírus, o agente etiológico, né, pelo vírus da herpes simplex, que é do tipo 1 e do tipo 2. A do tipo 1 causa herpes oral e a do tipo 2 causa a herpes genital, certo? E qual é a forma de transmissão da herpes? Através das vias aéreas, oral e respiratória, o contato pessoa com pessoa, contato com objetos contaminados com esse vírus e o próprio contato sexual. E quais são os sintomas da herpes? Bom, há uma formação de bolhas e feridas no tecido epitelial dos lábios, como podemos ver na imagem acima.
e também a formação de ferimentos na base do pênis e na região externa da vagina, como podemos ver na imagem abaixo. E essa doença herpes, ela acomete cerca de 90% da população do mundo. E a grande maioria das pessoas, elas possuem o vírus, mas a maioria são assintomáticos. E esses sintomas, eles aparecem quando a pessoa ela apresenta elevados níveis de estresse, disfunção hormonal ou excessiva exposição aos raios solares, certo? Todos esses níveis elevados de estresse, a disfunção hormonal e a excessiva exposição aos raios, eles causam uma diminuição na imunidade do indivíduo. E com a diminuição dessa imunidade, o vírus da herpes simplex, do tipo 1 e do tipo 2, ele aumenta a sua quantidade, se proliferando por todas essas regiões. Por isso que ele apresenta a formação desses sintomas. Aí eu pergunto para vocês, qual seria o tratamento? O tratamento é a utilização de pomadas que inibem o desenvolvimento viral, seja na região oral ou na região genital. E como a gente pode prevenir? Qual seria a profilaxia? Evitar o contato com pessoas que apresentem esses sintomas e evitar o compartilhamento de copos, talheres e, durante as relações sexuais, usar sempre camisinha para evitar o contato com o vírus. Bom, a próxima doença que a gente vai falar é sobre a AIDS. AIDS significa a síndrome da imunodeficiência adquirida. E quem causa? Quem é o agente etiológico? É o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. E a forma de transmissão? Qual é a forma de transmissão da AIDS? Contato com os seguintes líquidos corporais que estejam infectados, que é o sangue, o esperma, secreções vaginais e até mesmo o leite materno. E acredita-se que o vírus ele possa atravessar a placenta e infectar o feto, certo? Quando a mulher está grávida. Entretanto, hoje em dia, com o avanço da ciência, da medicina, nós temos medicamentos que evitam com que há uma proliferação muito grande desse vírus no corpo da mãe. Quando ela está infectada, ela não vai infectar o filho quando ela estiver grávida. O vírus não vai atravessar a placenta e também não vai afetar o leite materno daquela mãe. Então, uma mulher com AIDS, hoje em dia, ela pode sim engravidar que o filho não vai ter AIDS, certo? E quais são os sintomas dessa doença? Febre, calafrios, dores musculares, aparecimento de ínguas no pescoço, náusea e até vômito. E qual o tratamento? Bom, gente, a AIDS ela não tem cura. O tratamento consiste na utilização de medicamentos que a gente chama de coquetel, que inibe a reprodução viral e aumentam dessa maneira a sobrevida desses pacientes. Mas assim, gente, hoje em dia, com o avanço muito recente da medicina, nós temos um tratamento onde há diminuição quase de 100% dessa carga viral, certo? E também há um tratamento, só que ele é muito mais complicado e muito mais caro, onde há a troca da medula óssea, que é o que fabrica as células que esse vírus vai atacar, que são as células CD4, certo? Então, trocando a medula óssea do paciente infectado com AIDS, ele vai trocar essas células de defesa do corpo que esse vírus ataca, e quando essa troca, o vírus não vai conseguir mais atacar essas células. Aí eu pergunto para vocês, qual é a profilaxia? Qual é a fórmula de evitar essa doença? Bom, através de educação sexual, uso de preservativos, nas relações sexuais, o controle dos bancos de sangue, certo? Para evitar que pessoas com AIDS doem sangue e infectem outros pacientes, utilizar somente seringas descartáveis e não as compartilhar, esterilizar instrumentos cirúrgicos e odontológicos, evitar a amamentação quando as mães são soropositivas, mas essa informação já está um pouco mais, como eu posso dizer, defasada, já que hoje em dia existe tratamento, a mãe pode sim ter filhos e amamentar sem que haja infecção do filho, certo? Do bebê. Bom, ainda sobre a AIDS,
o vírus ele infecta, né, as células de defesa do nosso organismo, que a gente nomeia elas como os linfócitos CD4, e esses linfócitos CD4 são responsáveis por alertar o organismo quando há uma invasão de agentes estranhos, que a gente chama de antígenos. E com a morte dessas células, o sistema imune ele se torna totalmente deficiente e começa a surgir as doenças oportunistas. Aí vocês me perguntam, mas Jean, quais são essas doenças oportunistas que vão se aproveitar que o nosso sistema imune ele está baixo, ele está deficiente? Bom, essas doenças são a tuberculose, como a gente pode ver na primeira imagem, né? O Mycobacterium tuberculosis atacando o pulmão e fazendo com que haja várias feridas dentro desse pulmão, dificultando as trocas gasosas. Nós temos ao lado a candidíase, né, que é o famoso sapinho. Aí a gente pode ver a língua da pessoa que está infectada com candidíase. Ao lado nós temos a pneumonia. Podemos ver os alvéolos normais, bem saudáveis na imagem acima, e abaixo o alvéolo com pneumonia que está cheio de secreção, ele não consegue fazer as trocas gasosas. E por último o câncer. Então, já que o câncer ele vai é a proliferação dessas células, né, criando tumores, o corpo ele meio que se aproveita com a imunidade baixa e começa a produzir cada vez mais tumores, tá certo? E finalmente vamos falar sobre uma doença que vem matando milhares e milhares de pessoas todos os dias, infelizmente, que é a Covid-19, ou Coronavirus Disease, que é a doença do coronavírus. Isso que significa Covid, tá, gente? Com as iniciais lá. Então, qual é o agente etiológico? Qual é o vírus que causa essa doença? É o SARS-CoV-2. E a forma de transmissão que todos já sabemos é por meio das vias aéreas, oral e respiratória, o contato pessoa com pessoa e o contato com objetos contaminados com o vírus. Quando a gente toca nesses objetos e leva a mão até as mucosas do olho, da boca, do nariz, a gente começa a apresentar sintomas, né, da doença. E quais são esses sintomas? Febre, tosse seca e cansaço, certo? Esses são os sintomas mais comuns. E os menos comuns são dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito e a perda da fala ou de movimento em alguns casos, tá? E o tratamento? Bom, gente, por ser uma doença muito atual, ela é um tratamento específico para cada caso, certo? Nem todos os casos eles vão precisar de intubação, de internação. Alguns casos têm umas formas mais leves, como sabemos, mas de forma geral, evitem o tratamento precoce, evitem tomar esses medicamentos que prometem tratamento precoce, porque eles só vão prejudicar o seu organismo. Então o indivíduo que faz esse tipo de tratamento precoce, ele acaba diminuindo a imunidade do corpo, certo? O corpo ele não responde de forma positiva e a doença, a Covid-19, acaba avançando nesse indivíduo que faz uso desses medicamentos, certo? Então, assim, de forma geral, para a gente prevenir o coronavírus, para prevenir a Covid-19, é aquilo que a gente sempre vê na televisão, certo? Lavar sempre as mãos, usar água e sabão ou álcool em gel, manter uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando, usar máscara quando for sair, manter o distanciamento físico, não tocar nos olhos, na boca ou no nariz, cobrir sempre o nariz ou boca com o braço dobrado ou com o lenço ao tossir e espirrar, ficar sempre em casa, o máximo que você puder, ou se sentir indisposto, e procurar sempre, gente, sempre um atendimento médico, tá? Se você tiver sentido febre, tosse ou até mesmo dificuldade para respirar. E aqui as formas de prevenção, né, com alguns infográficos que mostram sempre lavar as mãos, usar o álcool em gel, evitar tocar, né, nas mãos, as mãos na boca, no nariz, nos olhos,
evitar o contato próximo com as pessoas que estejam doentes ou que estejam com suspeita. E se você ficar doente, ficar em casa, tá? Cobrir sempre a boca e o nariz e limpar e desinfectar todos os objetos e superfícies que são tocados com frequência, tá bom? Então, gente, aqui tem uma lista de outras várias viroses, por exemplo, sarampo, dengue, catapora, rubéola, hepatite A, B e C, a gripe, o HPV, a zika, a cachumba, chikungunya, raiva, poliomielite, entre outras viroses, muitas outras viroses. Mas para a gente não se estender tanto na aula, a gente vai falar um pouquinho dessas viroses lá no grupo, tá certo? E vocês também podem fazer uma pesquisa na internet para ver os sintomas, o vírus que vai causar essas doenças, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o assunto, eu sei que é muita coisa para falar, mas o tempo não nos permite. Então, perguntas, vão lá no grupo, não fiquem com vergonha, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de todos e bons estudos. Vamos lá fazer a atividade.